mundo em que vivemos, ele não é igual para todo mundo. Gente, isso não é uma opinião, isso é um fato. A gente tem um mundo em que vai dizendo aí que a meritocracia é a base de todas as conquistas, que dependendo do seu esforço, da sua capacidade, você vai conseguir conquistar acesso à riqueza, conforto, saúde, você vai ser merecedora de afeto. Mas, gente, a realidade não é assim. Dependendo de como essa sociedade está te enxergando, você vai poder ser punido ou você vai poder ter o teu caminho aí muito dificultado por simplesmente ser quem você é. E claramente a gente vive numa sociedade que ser mulher já é começar muito atrás nessa corrida. Se você for uma mulher negra, você ainda vai ter mais percalços ainda nesse processo. Se você for uma mulher negra e lésbica, ou uma mulher que não performa uma feminilidade esperada, ou uma mulher trans, mais complexo vai ficando todo esse caminho. Essa é a nossa cultura. E ela vai estabelecendo regras bem específicas do que é esperado para uma mulher ser. Adoecidas, todas nós estamos. Mas é claro que dependendo da mulher que você seja, do grupo social que você faça parte, você vai ter mais ou menos recursos para se cuidar. E a sua dor também pode ser que seja mais validada pelos outros. As mulheres, elas já são na cultura conhecidas como indivíduos que aguentam muita dor, por exemplo. E isso faz com que essa mulher seja invalidada quando ela diz, por exemplo, que está sentindo dor, que está doendo. Bem mais invalidada do que quando é um homem dizendo isso. Então, quando uma mulher está dizendo que está sentindo dor, a chance daquele profissional de saúde que está cuidando dela a ser menos afetado por esse relato de dor é bem mais alto. Na nossa cultura, ser uma boa mulher, ela precisa ser aquela que performa um certo grau, né, de feminilidade, que performa uma certa sexualidade. Ela não pode ter elementos do que a gente reconhece como sendo masculinos, mas ela também não pode ser excessivamente sexualizada, a não ser que você seja uma mulher negra que tem o seu corpo hipersexualizado desde sempre, né? As mulatas no carnaval, é a mulher que vai servir para a cama e não a mulher que vai servir para o relacionamento e por aí vai, né? Se você parar para pensar, isso está infiltrado na nossa cultura de uma forma bem ampla, né? Os padrões de filtro, por exemplo, de Instagram que a gente vê por aí, eles afinam os nossos traços, eles clareiam as peles, eles trazem um tom de juventude, sempre avisando para as mulheres que mesmo que você esteja super alinhada, seja uma mulher branca, dentro desses padrões aí, você ainda assim não tá boa o suficiente. Se a gente para olhar a quantidade, por exemplo, de transtornos alimentares e a frequência deles entre homens e mulheres, a gente vai percebendo o dano que essas dinâmicas fazem nas mulheres na nossa cultura. Vai afetar muito mais mulheres e vai adoecer muito mais mulheres. Parece que o corpo da mulher está sempre errado, ou é sujo, ou é feio. E na hora da gente parar para pensar qual é o impacto que isso tem nos relacionamentos, essa socialização feminina das mulheres na nossa cultura, nossa, a gente vai ver que a gente está ainda muito mais adoecida. E se a gente olha para os vários recortes, isso vai intensificando. As mulheres negras estão aí fadadas a uma solidão afetiva, as mulheres de todos os tipos estão aí vulneráveis a muitos relacionamentos abusivos e a muitas violências entre, né, parceiros íntimos. A gente tem uma grande, né, assimetria de poder entre homens e mulheres nas relações heterossexuais. As mulheres lésbicas estão fadadas a uma grande invisibilidade, elas são as amigas, é minha amiga. As mulheres bis são colocadas numa posição de fetichização dos homens. As mulheres trans estão tentando sobreviver aí para além dos 40 anos. E mãe, gente, bem, mãe nem é gente. Quanto mais seres sexualizados, por exemplo. O problema maior é que quem deveria estar cuidando dessas mulheres, diagnosticando, intervindo nesses casos, aprendeu isso em teorias todas baseadas no comportamento masculino. Os dados produzidos são para homens brancos e eles são extrapolados para todas as pessoas. Mulheres brancas de classe média alta, hétero, cis, elas são um pouco mais contempladas nessas análises. Mas quanto mais a gente aprende sobre as realidades das mulheres de LGBTQIA+, das mulheres negras, das mulheres com deficiência, aí você esquece, né? A gente não tem formação
para isso. A gente não tem formação para cuidar das mulheres. Esses conteúdos, eles não são ensinados amplamente na graduação e tem muitas especializações por aí também que não vão dar conta disso daí. E aí, como é que a gente está recebendo as mulheres no nosso consultório? Elas chegam exaustas, desgastadas, sobrecarregadas, com questões intensas de autoestima, com baixíssimo repertório de autocompaixão. Muitas, quando chegam no consultório, elas já tentaram todos os recursos possíveis para sair de diversas situações de violências e de microviolências cotidianas. Elas, muitas vezes, elas se encontram num extremo sofrimento crônico e com muita dificuldade para quebrar todos esses ciclos e conseguir desenvolver alguma autonomia. E é duro porque muitas vezes nós, terapeutas mulheres, vivenciamos muitas dessas violências também na nossa vida. Por um lado, isso pode ajudar a gente a ficar sensível, a validar alguns sentimentos das nossas clientes, mas por outro lado, a gente vai ter que entender que sem uma capacitação e sem supervisão, a gente pode correr muito o risco de misturar a nossa história com a história da nossa cliente. Então, quanto mais supervisão e mais capacitações e espaços de trocas entre profissionais a gente tiver, mais seguras a gente pode ficar para conseguir atender e, de fato, acolher essas mulheres que procuram a gente no consultório. Sem a gente olhar para todas essas variáveis, o risco da gente cometer opressões ou fazer intervenções que a médio ou a curto prazo vai produzir mais sofrimento nessa mulher é muito alto. Seja pelas mulheres que me procuram no consultório, seja pelos relatos que chegam até mim semanalmente no Instagram, a gente vai percebendo como os profissionais estão completamente despreparados para poder conduzir esses processos terapêuticos nessas mulheres. O fato é que a gente vai ter que estudar muito e a nossa formação não prepara a gente para cuidar de mulheres. A nossa cultura não prepara a gente para isso. Mas a grande questão é, a teoria a gente aprende lá nos livros. Mas como é que a gente consegue colocar na prática tudo isso? Não adianta só a teoria. A gente vai precisar entender como é que a gente caminha para uma prática que seja de fato mais efetiva para o atendimento a mulheres. Muitas vezes as intervenções e a forma como essas análises são propostas, elas não nos ajudam, né, a olhar para essas demandas específicas dessas mulheres. Não ajudam porque elas não estão olhando para todas as variáveis que são importantes, pensando as mudanças que a gente quer e que a gente precisa produzir para cuidar dessas mulheres. A capacitação em atendimento a mulheres, ela surge dessa falta de preparo que eu percebi nas profissionais que atendem mulheres. Muitas se sentindo isoladas, inseguras, com muito receio de acabar reproduzindo essas opressões nas suas clientes. Atender mulheres não é fácil. Não existe 5 passos para você conseguir atender efetivamente uma mulher. Cuidar de mulheres numa cultura que as adoece é complexo e é arriscado. Então, a gente vai precisar de uma formação que seja consistente. Eu sou a Luana Flor, eu sou psicóloga, eu sou mestre em psicologia pela USP, eu sou especialista em psicologia e maternidade. Eu tenho 15 anos de experiência clínica e de docência. E hoje o meu foco é te ajudar a desenvolver uma prática clínica de real cuidado às mulheres. Nesses 15 anos, eu dei aula em diversos cursos de graduação, de pós-graduação de formação clínica pelo Brasil. Eu já supervisionei, já colaborei com a formação de muita psicóloga e eu tenho ajudado muitos profissionais a terem uma clínica mais consistente e segura para o atendimento a mulheres. Centenas de profissionais já se capacitaram para atender mulheres de forma efetiva nos meus cursos. Profissionais comprometidas com atendimento que realmente cuida das mulheres e que não reproduzem opressões sociais dentro das suas práticas, de uma forma que é consistente e que é engajada com o compromisso social da psicologia. Eu quero que a nossa área tenha cada vez mais profissionais que estejam envolvidas efetivamente no cuidado a mulheres, seja no consultório, seja no hospital, seja fazendo rodas com mulheres, fortalecendo elas em todos os espaços. E eu quero que a gente, enquanto terapeuta, tenha interlocução para debater todos esses desafios que a gente encontra nesse caminho para cuidar de verdade de mulheres. Me revolta muito todos os relatos que eu escuto de mulheres que foram mal atendidas, que foram negligenciadas, que tiveram suas dores invalidadas pelos profissionais que deveriam estar cuidando delas.
Eu já atendi muitas mulheres, eu já ajudei e acompanhei muitas delas a saírem de relacionamentos abusivos, a se fortalecerem para conseguir seguir uma vida que fosse mais valorosa para elas. E eu sigo acompanhando muitas profissionais em supervisão. E agora você vai fazer parte dessa rede de profissionais capacitadas, que tem de fato uma preocupação com a qualidade do atendimento e não com oprimir mais essas mulheres, que fortaleçam as suas clientes, que cuidem de forma efetiva delas. Na capacitação, você vai desenvolver as habilidades essenciais para um cuidado transformador às mulheres, trazendo da abordagem teórica para uma prática significativa. Essa capacitação ela é mais do que só uma formação. É um espaço da gente poder se fortalecer enquanto terapeutas, criar de fato uma comunidade que tem valores em comuns e que são comprometidas, profissionais comprometidas com um cuidado real à saúde mental de mulheres. Você vai ter 4 módulos de aulas gravadas, passando pelas demandas mais comuns dos atendimentos a mulheres, com manejos de relacionamento abusivo, manejos de questões relacionadas à maternidade, autoestima, cuidado de mulheres negras, mulheres com deficiência, formação de padrões de apego, de dependência emocional e muito mais. Você vai ter também 5 encontros ao vivo comigo, para a gente levar para a prática tudo que a gente vai aprender nos módulos, com estudos de caso, espaços de troca com muitas alunas. A capacitação é para você que atende mulheres no seu consultório, independente da sua abordagem, para você que é estudante e tem interesse em seguir no atendimento a mulheres. Se você não se sente segura no planejamento de intervenções de casos que envolvam relacionamento abusivo, se você tem receio de reproduzir algumas opressões sociais durante os atendimentos, se sente frustrada, impotente em fazer a sua cliente entender as opressões e violências a que ela está submetida, se você atende mãe em orientação de pais, se você atende pessoas grávidas ou tentantes e não sabe como fazer um pré-natal psicológico, essa capacitação é o seu lugar. Você vai ter segurança para fazer suas análises e intervir e planejar suas intervenções. Você vai aprender manejos clínicos específicos para esse tipo de atendimento, para acolher de verdade essas mulheres, de uma forma que seja humana, ética e levando em conta todas essas variáveis culturais. Você vai aprender a intervir de uma forma efetiva, que vai produzir transformações. Você não vai mais se sentir sozinha cuidando de mulheres. Anota aí que dia 19 de junho vamos abrir a próxima turma da CAM, da Capacitação em Atendimento a Mulheres, e você vai ter a chance de entrar para essa comunidade de profissionais capacitadas para cuidar de mulheres. Faça a sua pré-inscrição, que a gente vai ainda revelar vários bônus ao longo desse mês, e quem tiver pré-inscrito vai receber todas as informações mais rápido. Não se preocupa, você não está se comprometendo a se inscrever, mas você vai acompanhar junto com os pré-inscritos. Não se preocupa que você não está se comprometendo a se inscrever, mas assim você vai conseguir acompanhar todas as novidades. E eu tenho certeza que você não vai querer ficar de fora dessa comunidade. Entra no grupo de Zap das pré-inscritas, que a gente vai liberar o link no dia 19 de junho, 1 hora antes, para quem tiver pré-inscrito lá no grupo de Zap. E assim você vai poder garantir bônus inédito primeiro, antes de todo mundo. Eu tô esperando você dia 19/6 para a gente começar essa jornada que vai transformar a sua prática em atendimento a mulheres.